Aprendizagem pelas provações. Hoje analisaremos a justificativa número 74 para a ocorrência de provas em nossa vida. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para que a produção de frutos espirituais do bem em nossa vida aumente. Sempre temos condições de produzir muito mais frutos para o bem das pessoas e para a glória de Deus. No entanto, algumas coisas más em nós comprometem essa produção. Aí, o Senhor precisa podar alguns galhos para que a produção aumente. Versículo bíblico pertinente. Todo galho que em mim não dá fruto, o arranca, e trata todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. João 15, 2. A poda da vide causará dor, mas é o Pai quem a faz. Ele não trabalha com mão impensada e nem com um coração indiferente. Livro O Desejado de Todas as Nações, 652. Um cristão que não produza frutos que venham abençoar outras pessoas é uma mesa vazia justamente na hora em que todos chegam famintos para a refeição. Um cristão assim não significa nada para o avanço do Evangelho, podendo, inclusive, ser pedras de tropeço para muitos. Jesus mesmo condenou esse tipo de atitude, referindo-se a pessoas que não vivem uma vida de crescimento espiritual e respectiva produção de frutos que satisfaçam as necessidades dos seus semelhantes, como, por exemplo, a prática de orações intercessórias, a prática de uma visita amiga, de consolo e amparo, a prática de ações beneficentes, a prática da pregação da verdade às pessoas que vivem sem luz, e outras ações de apoio espiritual e humanitário. A repreensão de Jesus a essa inércia cristã deu-se no episódio em que ele, ao sentir fome, chegou-se a uma figueira frondosa e muito bela em sua aparência, mas que ficou decepcionado ao constatar que não havia ali, em meio a tanta ostentação de beleza e vigor, um fruto sequer. A figueira foi amaldiçoada e instantaneamente secou-se, vindo a morrer. Mateus 21, 18 e 19. Há aqui uma mensagem direta para todos nós cristãos. A fé deve ser demonstrada em ações reais que promovam o bem para as pessoas. Não há sentido algum numa fé que não seja visível, perceptível, também em ações práticas. E cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Tiago 2, 23 a 26. Ao indicar que a fé só é válida quando manifestada em obras, Tiago deixa claro que uma religião de aparências não é aceita por Deus. Abraão fez tudo o que o Senhor lhe ordenou, tendo feito a viagem até o local exato, tendo levado a lenha, o fogo e a faca para o sacrifício, tendo levado até lá também o próprio sacrifício, que era seu filho Isaque. Ora, se Abraão tivesse feito tudo isto e não levantasse a mão com a faca para imolar o filho, de nada adiantaria. Sua fé foi confirmada com o último ato, ou seja, se o anjo de Deus não houvesse ordenado que Abraão parasse com o sacrifício, Isaque teria sido morto ali mesmo. É óbvio que Deus não queria que o pai tirasse a vida do seu filho, mas foi nessa prova que ele foi considerado um real homem de fé, aliás, o pai da fé e dos que creem. A palavra fé em hebraico, emanunah, e do grego pistis,
e do latim fides, é descrita como significando basicamente confiança, convicção, podendo ainda transmitir a ideia de fiel ou fidelidade. Assim, a manifestação de fé significa total ausência de dúvida quanto àquilo que foi informado à pessoa. Ela manifesta plena confiança e passa a ser fiel àquele ensinamento com todas as suas forças, depositando a própria vida, se necessário, na defesa dessa sua nova convicção. Em Hebreus capítulo 11, denominado de Galeria dos Heróis da Fé, esse conceito ganha uma amplitude bastante elucidativa. O que se percebe na construção desse belíssimo trecho da Bíblia é que a fé vincula pelo menos duas grandes dimensões do ser humano que passa a confiar em Deus. Primeiro, o próprio ato de confiar, de acreditar, de estar convicto de que Deus está à frente e de que tudo o que vier a acontecer será para o seu bem. Segundo, o fato dessa fé, confiança, fé, convicção, vir imediatamente acompanhada de uma manifestação real, ou seja, de traduzir-se em ação. Percebamos, em Hebreus 11, que um exemplo dado de uma pessoa de fé é imediatamente ilustrado com uma ação de fé. Assim, essa convicção expressa-se em palavras e também em ações reais, consolidando o fato de que a fé não é algo superficial ou meramente poética. A fé sustenta-se em algo que está além da própria capacidade de ver, de enxergar as coisas. Apesar de ser denominada uma convicção de fatos que se não veem, a fé não é cega, não é irrazoável. A fé que tenhamos ou que venhamos a ter vem unicamente de uma fonte, o Senhor Deus. Os frutos da fé, que é um sentimento de crença absoluta naquilo que não podemos contemplar, serão vistos entre as pessoas que não só professam, mas que também vivem o cristianismo. Jesus enaltece o grandioso valor das boas ações de fé quando se refere a elas na cena do próprio juízo final. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Quando o fizestes a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Mateus 25, 35 e 36. As pessoas que se negaram a praticar a fé, produzindo frutos do amor a Deus e ao próximo, naquele dia ouvirão do Senhor que estão eternamente condenados. Mas há outros frutos que precisam ser percebidos na vida do cristão autêntico. Esses frutos relacionam-se não só ao comportamento prático em si, mas também à própria personalidade e caráter. A palavra de Deus traz, inclusive, uma lista desses frutos que, em sendo vivenciados, deixa a pessoa muito próxima de parecer-se com o próprio Senhor Jesus. Vamos a eles: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5:22. Percebamos que esses caracteres referem-se aos traços que se espera serem encontrados em nossa personalidade. Além disto, essas abençoadas atitudes comportamentais expressam também as virtudes do caráter do próprio Deus. Deus é amor, e o amor contempla todas as demais características. Portanto, não amar significa não dar atenção e não dar apoio, seja ele material, moral ou espiritual, e tudo isto significa não conhecer a Deus. Aliás, aquele que não ama não conhece a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é amor. 1 João 4:8. O apóstolo Pedro também apela ao nosso coração para que produzamos frutos de bondade e amor. Acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança,
e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. 2 Pedro 1, 5-7. Ao alimentar as multidões famintas e ao curar centenas de doentes e deficientes, Jesus estava produzindo os frutos específicos que viessem a satisfazer as necessidades dos sofredores. Ele acrescentava a cada dia sua paciência, sua piedade, seu amor fraternal e sua caridade. Longe de nós viver uma vida de egoísmo e de avareza, que o Senhor faça a poda nos galhos da nossa vida para que produzamos mais e mais frutos para o bem, mesmo que esse procedimento de cortar e limpar os galhos seja dolorido às vezes. Veja como esse texto a seguir, da escritora Ellen White, explica tão claramente esse contexto da necessidade de sermos podados para que assim os frutos venham em maior abundância. Os que andarem bem de perto nas pisadas de seu abnegado Redentor terão a mente de Cristo refletida em sua própria mente. A pureza e o amor de Cristo refulgirão em sua vida diária, em seu caráter, ao passo que a mansidão e a verdade lhes guiarão o caminho. Todo galho frutífero é podado para que dê mais fruto. Mesmo os ramos frutíferos podem ostentar muitas folhagens e parecer o que não são. Os seguidores de Cristo podem estar fazendo alguma obra para o Mestre e, todavia, não fazerem a metade do que poderiam fazer. Ele os poda, então, porque a mundanidade, a condescendência consigo mesmo e o orgulho estão frutificando em sua vida. Lavradores cortam o excesso de brotos da videira, tornando-as, assim, mais frutíferas. Essas causas entrevantes precisam ser removidas e os brotos defeituosos cortados, a fim de dar lugar aos benéficos raios do sol da justiça. Muitos compreendem mal o objetivo por que foram criados. Foi para beneficiar a humanidade e glorificar a Deus, de preferência a exaltar e glorificar-se a si mesmo. Deus está constantemente podando o seu povo, cortando os ramos profusos, esgalhados, de modo a darem frutos para a sua glória e não produzirem apenas folhas. Deus nos poda com dor, com decepção e aflição, para que as más hastes de caráter fortes, perversos, sejam enfraquecidas e os traços melhores tenham oportunidade de se desenvolver. Os ídolos precisam ser abandonados, a consciência tornar-se mais tenra, as meditações do coração mais espirituais e todo o caráter mais simétrico. Testemunhos, volume 4, página 354. Há sempre um propósito divino ao se permitir cada uma das nossas dores. As provações não são algo gratuito, trivial, fútil. Há utilidade, pois através delas Deus está ensinando e fortalecendo. Uma pérola de esperança para você. O Senhor te guiará constantemente, satisfará os teus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os teus ossos. Tu serás como um jardim bem regado, como uma fonte, cujas águas nunca faltam. Isaías 58:11. Chegou o momento de você compartilhar esta mensagem com todos os seus contatos. Espalhe a palavra de Deus.